O Domingo Espetacular começa com a história de um herói. Um menino de 11 anos que deu aula de coragem e inteligência. Ele ficou diante de uma situação que preocupa a todos os brasileiros. Como agir na hora de um assalto? O garoto escapou dos bandidos, salvou a amiga e ainda ajudou a polícia. Era para ser só mais uma viagem da escola para casa, mas no meio do caminho apareceram 2 assaltantes. Logo após, eu fui atrás. O motorista só teve tempo de pegar uma criança de 3 anos no banco da frente. Ele ainda está com medo e não quer se identificar. E eu disse que ia tirar o cinto. Eu falei, vou tirar o cinto. E já com o corpo virado para tirar o cinto, já falei, eu tenho criança no carro. E peguei a criança do banco de trás, sentado mesmo, e coloquei no meu colo e já desci com a criança. E eles entraram rapidamente, foi muito rápido, e saíram em alta velocidade. Os bandidos não perceberam, mas lá atrás havia 2 crianças, Matheus e Larissa. A primeira reação foi de medo. O que passava pela sua cabeça na hora? Que os caras iam nos achar e ia fazer alguma coisa com a gente. A estratégia de Matheus foi se esconder junto com a amiga. Na hora do assalto, então, você estava onde? Eu estava sentado aqui. Nesse último banco? Sim, quando eu notei que era um assalto de verdade, eu me joguei pra me se esconder aqui. Minha amiga e a mochila dela já estavam. Aqui nesse último banco também? Neste último banco. Como é que vocês fizeram? A gente agachou e se escondeu aqui. A agonia era grande e o medo também. Mas o menino usou a inteligência e o sangue frio. Durante meia hora, ficou praticamente imóvel e acalmou a colega para que os ladrões não descobrissem que tinha mais gente no carro. Mas é muito apertadinho aqui. Vocês são menores, mas mesmo assim fica muito apertado, né? Muito apertado, então, mas era a única solução para a gente conseguir se salvar. Matheus olhava pela janela para saber onde os bandidos estavam indo. Logo percebeu que o carro já tinha saído da cidade e estava numa área rural. E aí, como é que você fazia para acalmar sua amiga? Já que você não podia falar. Eu fazia assim, eu segurava a mão dela, pedia calma, fazia carinho, pedia tipo... A gente de vez em quando falava baixo, calma. Matheus teve o cuidado de tirar o volume do celular e quando o carro finalmente parou, ele ligou para a mãe e explicou onde estava. A reação da mãe foi de desespero. E aí, nesse momento, eu entrei em pânico, mas mesmo assim, filho, pelo amor de Deus, me dá mais informação, onde exatamente você tá? Aí ele foi passando algumas informações, aí eu, tá, filho, você tá onde? Ele, eu tô dentro da van. Aí eu falei, filho, não sai da van, por favor, continua na van e não desliga o telefone por nada. E aí ele, tá, mãe, só que eu, no desespero, quem desligou o telefone fui eu, não fui ele. Mas nada tirou a calma de Matheus, como destaque esse psicólogo infantil. Ele teve uma capacidade de raciocínio muito grande naquela circunstância. Tanto é que ele pedia para a menina rezar, pedia para a menina ficar em silêncio, né, pedia para a menina baixar. O caso de Brasília lembra o de outro garoto herói, que conseguiu chamar a polícia e evitar um assalto. Foi em novembro do ano passado, em Marília, interior de São Paulo. A ligação para a polícia durou 2 minutos e meio. Polícia Militar de Emergência. Moça, por favor, tem um cara que tá tentando roubar minha casa. Só um momento, Lucas, fica comigo. A viatura já tá a caminho, tá? A única coisa que eu pensei foi, o que será que ele podia fazer comigo se ele me achasse? A polícia prendeu o ladrão em flagrante. Mesmo sem querer, Lucas virou um herói. Matheus também temeu pelo pior, mas no fim conseguiu o que nenhum adulto experiente seria capaz. Enganou os assaltantes. Voltamos com a história do menino que ficou escondido dentro de uma van escolar e enganou assaltantes. Como será que ele e uma colega de escola escaparam ilesos sem que fossem notados? Um lugar descampado, escuro, silencioso. Foi isso que Matheus e Larissa viram logo depois dos assaltantes terem saído do carro. Ele ligou para a mãe e recebeu a ordem para continuar dentro da van. O menino não atendeu. E mais uma vez acertou na estratégia de escapar do perigo.
Desobedecer a mãe naquele momento, né, era fundamental para que ele se saísse bem naquela situação. Eram 8 horas da noite quando os bandidos deixaram a van neste setor de chácaras, que fica a uns 3 quilômetros do centro da cidade. Uma área completamente escura, onde até um adulto ficaria com medo de caminhar sozinho. Ali atrás tem um bar, mas as crianças acharam que os ladrões haviam ido para lá. E por isso elas fugiram por esta direção. Saímos correndo por uma pista de terra que ligava a BR até essa pista. No meio da escuridão, Matheus guiou a colega. Eles caminharam cerca de 500 metros até uma estrada, sempre com muito medo. O que passou pela sua cabeça quando você estava caminhando aqui? Porque é muito escuro, dá medo. E aí? Que eles poderiam nos achar e que se algum animal saísse do matagal e nos atacasse. Quando viram o primeiro carro, pensaram no pior. Acharam que eram os assaltantes. Agora imagina o susto que essas crianças levaram. Elas tiveram que correr para cá e aí ficaram escondidinhas aqui até o carro passar e depois vocês continuaram o caminho. Aí nós continuamos o caminho e logo depois encontramos uma pessoa que pôde nos ajudar. Larissa e Matheus ainda caminharam por mais um tempo, até um motorista parar e levar os dois para a delegacia. No meio do caminho, um moço muito gentil, que eu não lembro o nome dele, queria até agradecer, ele nos ajudou e nos trouxe até a 6ª DP. Depois que as crianças fugiram, os bandidos ainda voltaram à van, vasculharam as mochilas e deixaram o veículo em um outro local. Por sorte, elas já estavam bem longe. Se eu não tivesse saído da van, eles tinham vasculhado lá e tinham achado eu e minha amiga. E eles não gostam de testemunho ocular. A inteligência e o autocontrole surpreenderam até quem conhece bem as crianças. O comportamento normal para essa circunstância talvez tivesse sido de gritar, de falar que não queria ficar ali, de pedir socorro de alguma forma, de fazer barulho. O que mais me chamou a atenção é que nem a mãe esperava tanto de Matheus. Eu nunca imaginava, apesar de saber que meu filho é uma criança muito madura, até pelo fato de ter convive a vida inteira desde muito pequeno somente com adultos, ele sempre foi muito, muito maduro. Mas eu não imaginava que fosse tanto. E teve mais. Com a ajuda de Matheus, a polícia recuperou o carro. Agora falta encontrar os ladrões. O que me deu coragem foi, além de Deus, como eu já te falei, a minha amiga, que eu sabia que eu teria que salvá-la. Você sente um herói? Não um herói, mas fiz o que é certo.